Eu falo a respeito do curso ou sobre mim? Sim, gostaria de saber, né, sobre você, o que você está achando do curso. Ah, então não, o curso estou achando bom, estou aprendendo muito com o curso. Estou subindo de cargo na empresa, meu patrão me pediu para fazer o curso, que seria bom para agregar no novo cargo de gestor encarregado. E até então eu estou achando bom, Que estou legal. gostando. Trabalho na empresa de fábrica de rações, a empresa terceirizada, chama Premier Pet. Ah, que legal. Ó, compra essa ração para minha cachorrinha, hein? Muito bom. Você é daqui de Araraquara? Não, na verdade eu sou de Tarumã, São Paulo, a região de Assis, mas para trabalhar aqui perto na região eu estou morando em Dourado. Nossa, e como que você encontrou a escola? Então, foi por amizades, né? Um amigo do amigo foi indicando. Aí foi onde eu fiz 2 cursos já, e esse é o terceiro. O Escola terceiro, que muito boa. legal. E esse curso de gestão, você está fazendo gestão de pessoas e liderança, né? E faz tempo que você começou ele? Acho que faz umas 2 semanas já. E aí você concluiu o módulo um. Tô concluindo agora. Que Você eu chegou a tava com ver. algumas dúvidas, algumas dúvidas aqui na plataforma, né? Ah, Aí acabou que o Fábio me ajudou muito, me tirou algumas dúvidas que eu tava, e agora eu tô indo bem. e qual que é a sua formação? Eu terminei o primeiro grau, né? No ensino fundamental, e o terceiro colegial eu fiz a longa distância, por conta que quando criança eu não tive oportunidade de estudo, sabe? Muita oportunidade, tive que ser responsável muito cedo. Sim, sei como Então é. foi dificultoso para mim trabalhar e estudar na época, né? Eu tô Dá vendo até que agora, dava, né? Mas para mim agora, era meio puxado que na época eu trabalhava na roça, eu cortava cana, era muito puxado para mim mesmo. e agora você está Agora tá correndo dando. atrás. Agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Isso aí você já foi promovido, agora é correr atrás do conhecimento, né? Verdade. Ah, muito legal, viu? Muito legal. Uma pena porque tem muitas pessoas que têm oportunidade e que não aproveitam, sabia? Verdade. Eu vejo muito assim, é muito triste, porque tem tudo na mão, né? Tem acesso a estudo próximo, tem condições de pagar bons cursos, enfim, tem meios para fazer e mesmo assim não faz, né? Não quer, enfim, é uma pena. Não aproveita a oportunidade que tem, né? É legal ver. Você aparentemente deve ser novo, né? Então, já correndo atrás e indo buscar, é muito bacana. Eu vou fechar a câmera agora para a gente começar o conteúdo. Então, vamos lá. Então, a disciplina, né, de gestão e liderança de pessoas. Nós vamos falar hoje sobre o módulo um, que é sobre ética. Então, sobre ética corporativa e conceitos. Então, ética corporativa e conceitos e princípios, tá? A ética, ela é uma área da filosofia, ela busca trazer à tona as questões mais relativas aos costumes e à moral de uma sociedade, sem ter que recorrer ao senso comum. Então, a ética, ela tem desde muito tempo, né, que a gente vai ver, a gente viu isso na, no, na história, né, da ética, então isso vem desde da Grécia Antiga, já se falava em ética, né, como no conteúdo que você tem na plataforma tinha isso. Então, toda vez que a gente pensa em ética, é algo que já vem de muito tempo. Até nos dias de hoje, as empresas que você for, assim, tiver um contato, você pode observar que eles sempre estarão falando a respeito da ética, seja dentro da missão, da visão, dos valores, então, principalmente os valores, né, da empresa. Então, isso sempre está muito claro, eles falam a respeito desses valores, do posicionamento ético, nas políticas da empresa. Então, a ética, ela sempre vai te acompanhar dentro do meio corporativo. Direta ou indiretamente, você sempre vai ter uma relação com a ética. Então, nós vamos começar a falar aqui da ética desde lá de trás, um pouquinho, né, da história. Então, a ética, ela tem que estabelecer de uma forma moderada e com uma visão bem questionadora o que é o certo e o que é o errado. Muitas vezes isso está muito próximo, né, muito tênue entre o bem e o mal. Né? Isso fica muito claro quando a gente pensa na nossa vida pessoal, nos nossos próprios valores, né, nas pessoas que temos ao nosso redor. Então, a gente consegue estabelecer essa divisão, né? A ética, ela está
intimamente ligada à moral, tá? Então, ela consiste numa importante ferramenta para manter um bom convívio entre as pessoas. E isso fica muito, muito claro quando você vai para um cargo, como você foi para um cargo de liderança, e você tem que estabelecer esses princípios éticos entre você e os seus liderados, né? Justamente para manter esse bom convívio. Nem sempre isso é fácil, né? Na maioria das vezes não é muito fácil, porque nós lidamos com pessoas que pensam diferente, né, que agem diferente. Muitas vezes alguém, em algum momento, tem algum comportamento que não é ético, né, não segue vamos dizer, os bons costumes ali aplicados pela empresa. E aí é onde você, como líder, tem que saber lidar com aquela situação. Então, a ética versus a moral. Então, no idioma grego antigo, né, na Grécia Antiga, essas palavras, elas tinham significados similares. Então, a ética, ela tinha o significado de hábito ou costume, e também significava caráter, e a palavra mores, que é moraus, né, mores de origem latina, a tradução dela também é a mesma que ethos, que seria a ética, hábito ou costume. Então, isso nos traz a ideia de que, antigamente, né, da Grécia Antiga, os filósofos, eles concluíram que ética e moral tinham o mesmo sentido. E com o passar do tempo, foram vendo que não, que isso não tinha o mesmo sentido. Então, o latim ele não diferenciava os costumes do caráter na tradução. Então, isso, depois de um tempo, ficou meio confuso para aqueles que eram estudiosos do assunto, né? Então, eles acabavam considerando ética e moral a mesma coisa. Só que eles começaram a observar que havia uma distinção entre ética e moral. Então, aqui eu deixei um resumo de termos que seria a melhor maneira de descrever a ética e a moral. Então, a moral, ela é o hábito e o costume, enquanto a ética, ela é uma filosofia da moral, ou seja, uma tentativa de fazer uma ciência da moral. Vamos dizer assim, uma completa a outra. Porém, elas têm cada uma delas tem a sua representatividade, tem a sua importância. Então, a ética, ela indica aquilo que é certo e o que é errado com base na moral. Vamos dizer assim, na moral e nos bons costumes, né? Então, acho que quando a gente ouve muito falar isso, né? Essa questão da moral e dos bons costumes, e está relacionado a ser ético ou não. Eu acho que quando a gente lembra dos mais antigos, né, dos nossos avós, eles tinham uns costumes, uma moral diferente, né? Seguia uma tradição, tinha um comportamento que esse comportamento muitas vezes representava a forma ética daquele ser, né? Eu falo por exemplo, pela minha avó. Minha avó ela tinha um costume, tinha hábitos, né? Seguia tradições da família que não eram quebradas, não podiam ser quebradas. Tínhamos que todos da família seguir aqueles costumes. Então, isso era uma forma ética, né? De comportamento, né? Enquanto a moral, ela expressa os hábitos e os costumes de uma sociedade, de um local, de uma comunidade, situada no espaço, né? No espaço e no tempo. Então, a moral, ela vai designar a conduta individual das pessoas. A ética, ela é aquela que tenta identificar, tratar, selecionar e estudar a moral, ou várias morais, né? De maneira imparcial, racional e organizada. O que é ética para a filosofia? Mais do que um simples corretor de posturas e atitudes das pessoas, a ética é um saber antigo ligado à filosofia. Então, isso é importante. A gente se parar para pensar, hoje, os costumes, né, tradicionais, essa questão da moral e da ética acabou ficando um pouco perdido,
né, com o passar dos anos, das atualizações, né, das eras e tudo mais. Então, eu acredito que antigamente, né, nos tempos antigos, isso era mais valorizado, isso era mais representado. Então, hoje, quando a gente vai falar de ética e moral, nós temos que trazer à tona toda aquela história da filosofia para entender o quanto ela foi e é importante na nossa vida. Representa o nosso ser, a nossa personalidade, os nossos conceitos, que isso acaba se perdendo e por um lado bom, também tem essa busca das empresas, dos meios corporativos em tentar trazer de volta, né, essa importância. Então, quando o filósofo grego antigo, o Sócrates, iniciou a sua jornada filosófica, que deu origem ao chamado período antropológico ou socrático da filosofia grega, as atenções filosóficas passaram a centrar-se nas ações humanas e no que resulta delas. Então, eles começaram a associar o comportamento ético, a moral e a ética às ações humanas, ao comportamento das pessoas. O que era considerado dentro do caráter ético ou não. Então, isso lá na época de Sócrates. Aristóteles foi o primeiro pensador a sistematizar a ética. Olha que interessante. Isso há 399 antes de Cristo. Então é bem antigo, né, essa história. Então, você vê que são histórias que vêm de muito tempo, né? Então, após Sócrates, a filosofia passou a interessar-se por temas relacionados à vida em sociedade, à política e à moral. E aí, com essa problematização, né, com todo esse sentido acerca da moral e do convívio das pessoas, começavam a surgir a filosofia moral, né, que eles chamavam antigamente de filosofia moral. E aí, mais tarde, ficou conhecido como ética. Então, a ética ela foi sistematizada pela primeira vez pelo filósofo Aristóteles, que formulou uma teoria ética baseada em uma espécie de guia moral das ações, que visava sempre, na visão do filósofo, o alcance da felicidade. Eles tinham uma questão muito relacionada à ética, antigamente, eu acho que você acredito que tenha visto no seu conteúdo, muito relacionado aos sentimentos, né? A Deus, eles estavam bem atrelados a esses costumes, né? E filosofia, então, sistema ético kantiano. Então, é nesse período, agora já um pouco mais moderno, né, na época já moderna, então, é nesse período em que o filósofo Immanuel Kant, ele escreveu o seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E aí ele apresenta uma teoria ética. Nessa teoria, o que ele pensa, né? Qual é o sentido dessa teoria? Então, um sistema complexo baseado no dever, sendo que uma ação somente é ética se ela estiver de acordo com o dever e for empenhada pelo dever. Então, eles começaram a entender que, para ser ético, existiam mais alguns fundamentos além daquele sentimento das emoções, das crenças, né? E tudo mais. Então, começaram a entender a ética como algo um pouco mais complexo. Então, o sistema ético kantiano ele não admitia qualquer desvio da norma, como ação moralmente válida. E o guia para encontrar a ação moralmente correta era o que o filósofo chamava de imperativo categórico. Ele era filósofo da era moderna e faleceu em 1804. Então já um pouco mais novinho, né, do que os outros. Mas é interessante, né, a forma com que eles pensavam naquela época. Então, para Kant, o ser humano, ele deve fazer um exercício antes de agir. Então, esse exercício, ele consiste em pensar se aquela ação, ela pode ser considerada boa, né, boa ou correta. Eu acredito que nós poderíamos dizer aqui boa e correta, em qualquer situação em que ela for empenhada.
Então, se a gente fizer esse exercício de pensar se aquela ação que nós vamos tomar, se aquela decisão, ela é considerada uma decisão boa para mim e para o coletivo, e ela é correta, então nós estamos agindo de forma ética. Então, o que seria ser ético? Então, mesmo com a distinção entre ética e moral, muitas vezes ser ético significa basicamente agir de acordo com a moral, né? Com os bons costumes. Então, no entanto, nem sempre a moral está correta, sendo a ética aquela que pode verificar a validade dessas ações morais. Por exemplo, nós estamos dentro de uma empresa que segue alguns costumes que compõem a moral da empresa, né, os costumes da empresa, porém, dentro desses costumes, alguns não são éticos. Então, ela tem uma tradição, tem um costume, né, segue uma moral, mas nem sempre aquela moral vai ser ética. Por quê? Em que momento que ela não é ética? No momento em que ela não pensa no coletivo, momento em que ela pode prejudicar alguém, né? Ou prejudicar o meio ambiente. Então, algumas tradições, alguns comportamentos que pode ser considerado como uma moral, mas ao mesmo tempo pode ser que não seja ético. Mesmo porque hoje, no Brasil, nós temos o Código de Ética, né? Então, hoje existe isso, uma norma, né? Isso normalizado, que todas as pessoas têm que seguir. E existem os outros códigos internos de ética que é estabelecido pelas empresas, né, pelo meio corporativo. Mas de forma civil, né, nós como seres humanos e brasileiros, nós temos que seguir alguns códigos de ética. Então as pessoas elas esperam fórmulas prontas que apresentem de maneira, vamos dizer assim, mastigada o que é ser ético. Só que, no entanto, a ética ela é constituída por vários elementos, várias regras que precisam ser pesadas e avaliadas para que o indivíduo ético seja considerado. Então, para você dizer, não tem como definir se uma pessoa é ética analisando apenas um hábito ou um costume, né? Ou um comportamento, só apenas um conteúdo específico. Você tem que olhar como um todo, porque são vários elementos que compõem aquilo. Então, fica complexo você dizer que, olha, se você avaliar tal comportamento, ele é ético ou não. Ah, se ele fizer tal coisa, ele não é ético. Se ele fizer assim, ele é. Então, isso vai variar muito, porque tem uma série de informações que compõem essa avaliação, né? E aí nós começamos a falar um pouco sobre a importância da conduta ética no trabalho. Então, sobre a importância da conduta ética no trabalho. Então, ser um bom profissional, que é isso que você falou, isso é ser ético. Você mantém esse perfil ético através dos seus conhecimentos técnicos, dos seus talentos, das suas habilidades, da capacidade que você tem de desenvolver um determinado trabalho, de resolver um problema, de minimizar um conflito, né, de se relacionar com as pessoas. Então, essas questões, elas só contribuem para você ter uma carreira de sucesso, né? Porque isso valoriza a sua conduta como profissional. Ter um bom relacionamento com os amigos, com os colegas de trabalho, com a sua equipe, ter uma boa comunicação. Então, quando você for passar algo, transmitir uma informação, ou você quer chamar a atenção da sua equipe, para você pensar antes no que você vai falar, tentar escrever se necessário, né? Tentar transmitir isso para você mesmo, de como você receberia aquela informação, para que você consiga verificar se aquilo que você está tentando transmitir está sendo de uma forma clara, objetiva, respeitando o próximo. Isso é uma boa comunicação, isso é ter um bom relacionamento, isso também é uma conduta ética. Então, a forma com que você valoriza a organização que você está,
a empresa, a conduta que a empresa tem. Então, tudo isso vai compor o seu profissionalismo, a sua conduta dentro do trabalho. Essas são questões que hoje são muito avaliadas pelas empresas, né? As empresas sempre estão buscando profissionais que tenham esse perfil, que consigam ter pelo menos um equilíbrio entre essas aptidões, porque é isso que vai estabelecer um bom relacionamento lá dentro da empresa, dentro da equipe e tudo mais. Então, isso faz muita diferença, mesmo porque muitas vezes uma pessoa, um profissional que tem uma conduta dentro dessas qualificações, ela se destaca entre as outras. Isso fica visível, fica tanto as pessoas que são da sua equipe, seus liderados, quanto os seus líderes, eles conseguem observar isso em você. Então, esse desenvolvimento pessoal, profissional, assim como você tendo uma conduta ética, também consegue identificar esse mesmo comportamento na sua equipe. Então, será que a minha equipe, ela está sendo ética comigo? Com a empresa, né? Com o ambiente de trabalho, com os demais, eles estão todos sendo éticos, eles estão equilibrados dentro da conduta ética, né? Porque às vezes você tem todas essas qualificações, só que os seus liderados, o pessoal da sua equipe, não tem. E aí você, como líder, tem que saber lidar com isso, com que eles consigam identificar essas condutas, né? Talvez corrigir uma má conduta, né? Então, Verdade. a importância de você absorver essa informação, né? Estudar, aperfeiçoar, é você conseguir trabalhar com o conhecimento que você tem e tentar lidar com esse pessoal, porque é isso que eles esperam esse tratamento de você, eles esperam que você consiga, de uma forma de liderar, não apenas no sentido de ter a responsabilidade de cobrá-los, mas também de realizar a gestão mesmo deles. A gestão dessa equipe, essa equipe ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, ela está conseguindo ter um bom relacionamento entre si, entre os seus pares. E essa avaliação, ela tem que ser feita também por você como líder. Então, o que é ética profissional? É o conjunto de princípios e valores morais que conduzem o comportamento humano dentro de uma sociedade, dentro de uma corporação, né? Como a gente falou. Então, é um conjunto de coisas, de princípios que vão compor essa ética profissional. As organizações, elas seguem os padrões éticos sociais, aplicando-as em suas regras internas, para um bom andamento dos processos de trabalho e para o alcance das metas e objetivos. Então, muitas vezes, dentro das regras da empresa, estão diretamente ou indiretamente a empresa busca essa qualificação dos profissionais justamente para conseguir ter atingir a meta. Por quê? Uma equipe que trabalha motivada, sem conflitos, seguindo os valores da empresa, né, seguindo as normas. Então, ela tem todas as qualificações. Se ela tiver uma ética profissional, ela vai ter todas as qualificações necessárias para ter um bom desempenho, né? Então, você pode ver, assim, se você for pensar na sua equipe. Então, quando estão em harmonia, né? Estão todos ali, você vê que estão no mesmo ritmo. Então, flui melhor. Flui para eles, para os companheiros, para os líderes. Então, as coisas vão conduzir. Só que isso a gente sabe que no dia a dia de uma operação, de um chão de fábrica, enfim, o dia a dia não é fácil, porque você se depara com vários conflitos, né, várias demandas, você tem estresse com fornecedores, com outras áreas, então outras coisas, né, outros fatores externos, né, à sua equipe vão influenciando no seu dia a dia, na sua semana, enfim, e vão trazendo interferências. E a ética, esse conjunto de princípios, ele estabelece justamente isso. É você ter esse controle de conseguir administrar
problemas que possam interferir na sua meta, no seu objetivo, né? Na meta do mês, da semana, do ano, enfim. Então, esses fatores vão influenciando. E a sua ética profissional, os seus princípios, junto com os princípios da empresa, vão colaborar para você conseguir ter uma boa administração de tudo isso, que não é fácil, né? Não Porque é. lidar com pessoas já não é fácil. Eu te digo que é uma experiência incrível, né? Eu gosto muito de lidar com pessoas. Acho fantástico lidar com pessoas diferentes e tudo mais. Mas às vezes você precisa buscar assim ferramentas que possam te auxiliar nessa gestão toda, porque o dia a dia assim é bem corrido, né? Então, vamos continuar aqui. Ética profissional. Então, o profissional ele deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade quanto as normas e regimentos internos das organizações. A ética profissional ela proporciona ao profissional um exercício diário e prazeroso também, né? Não podemos falar só do lado ruim, de honestidade, de comprometimento, de confiabilidade, né? Então, isso é uma troca, né? É uma troca de energias entre o líder e os seus liderados. E isso você vai, com o tempo, você vai sentindo isso. Essa troca, né, de comprometimento, de confiança, né, e tudo mais. E, então, a recompensa é você ser reconhecido não só pelo seu trabalho, mas também pela sua conduta exemplar, que eu acho que é o reconhecimento ético profissional mais gratificante que tem, né, dentro do meio corporativo. É você conseguir ser reconhecido não apenas pelo trabalho que você exerce, mas pela sua conduta, de como você conduz um problema, de como que você conduz um conflito, né, de como você conduz a sua equipe. Então, isso reflete um reconhecimento assim, muito mais gratificante. Então, os princípios da ética profissional. Honestidade, enquanto ser humano, enquanto profissional. Perseverança na busca dos seus objetivos e das suas metas. Então, sempre ter metas e perseverar nelas. Conhecimento geral e profissional para oferecer segurança na execução das atividades profissionais. Então, busque sempre conhecimento para que você tenha clareza quando você for tomar alguma decisão, tenha a certeza de que aquela decisão a ser tomada é a decisão correta. Isso vai te ajudar muito quando você estuda, quando você busca informação, e isso vai te ajudar bastante. A responsabilidade na execução de qualquer tarefa e ter a iniciativa, como você está tendo de buscar um curso de gestão. Então, não só isso, mas é uma iniciativa para várias coisas, mas esse é um bom exemplo. Então, para você buscar solucionar questões que possam surgir, né? Problemas que possam surgir, então sempre ter a iniciativa de buscar a informação, tentar solucionar, desculpa, da melhor forma possível. Então, a importância da ética profissional. Uma conduta ética no trabalho, seguindo os padrões, os valores da empresa, né, tanto da sociedade quanto da organização, são essenciais para você alcançar o nível de excelência profissional. Então, não basta apenas estar em constante aperfeiçoamento para conquistar uma credibilidade profissional. É preciso você assumir essa postura ética. Através dela, ganhamos confiança e respeito dos superiores, dos colegas de trabalho e dos demais colaboradores. Então, a ética diz respeito ao código de princípios e valores morais que norteiam o comportamento de uma pessoa ou mesmo de um grupo. Então, aqui a gente tem um exemplo de ética nos dias atuais. Então, é comum ver cenas onde a falta de ética é constante, como, por exemplo, trouxe aqui um caso que ocorreu em 2011, no Rio de Janeiro. Uma agente de operação da Lei Seca, ela multou um juiz por excesso de velocidade.
e acabou sendo obrigada a pagar uma indenização no valor de R$ 5.000 ao juiz José Carlos de Souza Correia. Como podemos ver, a falta de ética do juiz em usar de forma inapropriada a sua colocação profissional para não ter a necessidade de pagar multa. E assim, aqui no caso é um juiz, né, que ocupa um cargo do governo. Mas empresas que são empresas privadas, muitas vezes a gente acaba vendo isso também. Diretores, né, querem ganhar vantagem. Aqui em Araraquara, tem, na Via Expressa, tem uma empresa de logística que faz o trabalho, que tem os trens, né, que trabalha com a linha férrea. Então, eles passam em usinas também. Então, eles têm 78% da malha de trens, assim, esqueci o nome agora para te falar, mas é deles. Então, eles, assim, praticamente são monopólio dentro dessa parte, dessa questão de trem mesmo, de entrega de commodities, né, de grãos, enfim. E eles têm uma parte que é terceirizada. E essa parte terceirizada, eles usam uniformes diferentes, toda a relação é totalmente diferente, a entrada é para outro lugar, então você não tem nem nome, você é terceiro. Então, assim, é bem. Eu não sei nem qual o motivo de ter terceiros nessas condições, mas era assim, tá? E muitos anos depois, há pouco tempo atrás, eu trabalhei numa empresa, a chama Líder Telecom, atuava no ramo de telecomunicação e ela era terceira da Vivo, telefônica na época, né? Só que quando nós fomos trabalhar para a Telefônica como terceiro, nós usávamos o uniforme da Telefônica, crachá da Telefônica, nosso e-mail da Telefônica. Se você não falasse, ninguém saberia que você era terceiro. Então, você vê como muda essa questão dos padrões que a empresa estabelece. Então, lá era muito, muito interessante, porque tanto essa questão né, física, que eles não tinham essa discriminação, quanto no aspecto jurídico, porque a Telefônica ela se responsabilizava pelas rescisões contratuais. Então, quando uma pessoa era demitida, a Telefônica se responsabilizava. Bom, Ou quando tinha processo, a Telefônica se responsabilizava. Então, tinham alguns benefícios que eram compartilhados com os terceiros da Telefônica. Então, eles tinham um relacionamento muito, muito bacana mesmo, com essa questão dos terceiros. Então, eles valorizavam, sabe? Mas existe essa diferenciação entre empresas, sim. Essa diferenciação, ela é muito ruim nessa questão do comportamento entre os colegas de trabalho, né? Porque aí a pessoa que está lá na empresa e você é terceirizado, então eles já sentem-se como se tivessem vantagem sobre o outro, né? De uma certa forma. E isso não cria um ambiente bom, né? Isso daí não é legal. Porque não é verdade? Como você me disse, de uma certa forma, você acaba se sentindo desvalorizado ou até sofrendo preconceito, né? Por eles. Mas às vezes você acaba criando um hábito que. Mas você sabe que, às vezes, a empresa, o diretor, os gestores, né, da empresa, da Premier, eles nem imaginam o impacto desse comportamento que eles têm, eles não imaginam, não fazem ideia do impacto que é esses pequenos, assim, comportamentos do dia a dia, a diferença que faz na vida das pessoas, né? É verdade, muitas vezes eles não sabem, porque são pessoas que não descem em chão de fábrica e que tomam decisões lá em cima e simplesmente tomam por uma questão, sei lá, de redução de custo ou melhor controle dos seus colaboradores, enfim. E acabam deixando de lado alguns fatores que contribuem muito para o trabalho, né, do pessoal. Mas as outras pessoas que não estão no cargo de liderança, por mais que tenha a motivação da empresa que você trabalha, em algum momento
vai se sentir um pouco desvalorizado pela empresa que está prestando serviço, né? No caso, a Premier. Então, vai se sentir um pouco desvalorizado. Então, já tem esse trabalho que tem que ser feito por vocês, para que eles não se sintam assim, né? Então, sobre o que nós falamos agora, sobre esse modelo, o que nós podemos concluir? Que muitas vezes somos tentados a decidir entre duas situações, onde geralmente uma nos favorece menos, porém é o correto, e outras podem beneficiar de alguma forma, seja socialmente, financeiramente, mas não é o correto. E é nesses momentos em que somos tentados a agir de forma antiética. Nesse caso, na íntegra desse artigo, que tinha esse caso da moça que foi prejudicada, né, foi uma repercussão enorme, porque todo mundo achou um absurdo ela ter que pagar isso, né? E numa entrevista ela disse que ele ofendeu ela, ele estava sem a CNH, ele estava alcoolizado, enfim, ele tinha todas as condições para ter ido preso. E mesmo assim, ele se achou no direito de pedir para deixar ela passar. E ela, na condição que ela estava, o trabalho dela, ela deixou claro: não, é o meu trabalho. A minha função neste momento de blitz é realizar esse trabalho. E eu vou realizar o meu trabalho, independente de quem for. E, no entanto, que ela disse na entrevista que se em algum momento ele passasse por uma blitz onde ela estivesse, ela iria autuá-lo novamente. Então, ela não se deixou levar, por exemplo, por tentar se beneficiar, conseguir um cargo, uma promoção, né, pelo juiz, ou que o juiz pudesse oferecer alguma coisa, ou até mesmo dinheiro, né, tentar se comprar. Então, ela não se deixou levar por essas questões, né. Talvez não foi a melhor questão, né, a melhor decisão que ela tomou, porque houve uma consequência da decisão que ela teve, porém, foi a decisão correta. Muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão que não é a melhor, mas só que é a correta. Por exemplo, às vezes você vai se encontrar numa situação onde você tem que se desligar, tem que fazer o desligamento de um colaborador que é um cara bacana, é um cara amigo de todos, mas é um cara que não consegue produzir, não tem uma boa produção, não é uma pessoa eficiente na atividade que ele executa. E aí você tem como, no seu papel de líder, você tem que saber lidar com isso. No momento em que você vai ter que desligar uma pessoa, ou remanejar uma pessoa, ou promover uma outra. Então, é um momento que você tem que ter decisões. E muitas vezes também a gente consegue identificar isso em outros fatores externos. Por exemplo, muitas vezes, às vezes, você vê uma pessoa que foi promovida porque conhece o diretor, conhece o gerente, mas ela não merecia estar naquele cargo, né? Então, por mais que nós tentamos agir de forma correta e ética, no nosso meio, a gente acaba vendo algumas situações que entram em conflito, né, com os nossos ideais, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar levar, né, por situações que são antiéticas e achar que nós temos que deixar de ser éticos, né, deixar de fazer as coisas da forma correta. Para refletir, ser ético, no fim das contas, é agir bem, buscando fazer o certo, não se desvirtuando com situações que podem te levar a tomar alguma decisão que pode ser uma decisão boa, mas não é a decisão correta. Então, tá bom. Então, eu deixei aqui três estudos de caso para a gente poder exercitar um pouquinho, assim, pensar um pouquinho fora da caixa e tudo mais. Então, o primeiro deles é esse: ética e choque cultural na empresa. Tá? Então, aqui, primeiro, características da empresa e do colaborador. Então, um consultor nos relata o caso de um profissional
com excelente qualificação técnica, grande experiência e profundo senso de responsabilidade, que estava há muito tempo em uma organização. Então, ele tinha uma qualificação para ser promovido a diretor, mas estava estacionado no posto de gerente. Qual que é o motivo? Choque cultural. De acordo com o consultor, tratava-se de uma empresa alemã cujo ambiente de trabalho era circunspecto, silencioso e formal. E o temperamento do gerente, ele era o oposto disso. Ele era um cara alegre, expansivo, gostava de contar casos engraçados, de rir, chegando a fazer até algumas ironias com a seriedade dos assuntos. E aí os diretores, eles viam esse comportamento como imaturo e achavam que não era confiável, que não dava para confiar nele porque o comportamento dele era meio de moleque, disse um dos diretores. Inteligente, muito preparado, mas um pouco fora do padrão. Então, diagnóstico do consultor. O consultor lhe apresentou à direção da empresa o diagnóstico de falta de afinidade cultural. Os diretores, segundo eles, concordaram com a sua avaliação, com extrema correção e sentido ético, e deixaram-no à vontade para encontrar outra oportunidade para aquele profissional. O consultor assim fez. Encontrou e ofereceu ao gerente um cargo de direção em uma outra companhia, proposta que ele prontamente aceitou. Tá? Então, questões para discussão. O caso é realmente de conflito de valores? Então, para responder essa pergunta, você identifica os valores da empresa, por exemplo, você pode conseguir pesquisando tal, mas a gente não vai fazer isso aqui, tá? Então, é só para discutir mesmo. Então, você vê, a respeito desse estudo, ele estava há muito tempo na empresa, ele já tinha experiência, ele tinha aparentemente um bom relacionamento com as pessoas, ele tinha tudo para ser um diretor na empresa. Só que a empresa preferiu abrir mão dele, né, deixando aberto para que o consultor encontrasse outro lugar para ele ir, para ele trabalhar, porque ele não tinha um comportamento ético, né, não seguiu os padrões da empresa. E aí eu te pergunto, por que não tentar trabalhar essas questões com ele, né? Por que nunca foi trabalhado isso, será, né? Será que essa relação realmente foi o conflito dos valores da empresa? Ou será que simplesmente a empresa não queria ter o trabalho de trabalhar essa imaturidade desse profissional, né? Simplesmente descartando ele, né? Então, é uma questão. Isso aqui é bem legal. Ética empresarial, ultrapassando os limites do poder. Então, a Andréia, ela trabalhava há mais de 2 anos em uma empresa de holding, da Holding Caesa, proprietária de empresas na área agrícola e mineração. Então, ela tinha uma boa relação com um chefe chamado Vitor, que considerava André muito eficiente. Quando Vitor foi promovido à gerência da empresa, não duvidou em levá-la com ele. Isto coincidiu com o fato de que a André costumava ter problemas de sobrepeso, e aí ela começou a emagrecer, começou a frequentar academia, e, no entanto, sempre chegava pontualmente na hora fixada do seu contrato. Além disso, poucos meses depois, a André começou um relacionamento, razão pela qual deixou de ficar trabalhando até mais tarde, como fazia antes. E, de repente, a relação entre Vitor e André, que antes funcionava às mil maravilhas, começou a ter problemas. Vitor a convocava para reuniões às 8 da manhã, sabendo que a essa hora ela ia para a academia, enquanto ele chegava depois das 10 horas. Isso não é nada ético, né? Além disso, todos os outros diretores demonstravam que estavam muito contentes com o trabalho dela, enquanto Vitor nunca parecia estar satisfeito e manifestava permanentemente seu descontentamento. Inclusive, chegou a dizer que trabalhava melhor quando era gorda. Olha só o absurdo, né? E a Andréia sentia-se deslocada e não entendia o que estava acontecendo.
E ela continuava se esforçando ao máximo a cada trabalho realizado. Então, ela sentia que poderia aguentar por mais um tempo a situação e tudo mais. Então, certa manhã, Vitor chamou a Andréia em sua sala e a repreendeu duramente por entender que ela havia elaborado muito mal uma informação por não ter colocado a numeração das páginas. Ela perguntou se o resto estava bom e ele respondeu que que ainda não tinha lido. Então, imagina, né? Ele reclamou que não tinha numeração nas páginas, mas ele nem leu o conteúdo, que era o mais importante, né? E aí a Andréia sentiu que isto era mais do que poderia suportar. O seu trabalho não a motivava. Chegava no trabalho e se retirava o antes possível. Tinha perdido o respeito que antes nutria pelo seu chefe. Tudo chegou a um limite insuportável, quando Vitor, muito bravo porque Andréia já não ficava mais além do horário, exigiu-lhe, sob ameaça, de ser despedida, que chegasse mais cedo e saísse mais tarde, que é outra coisa muito ruim, não é assim que se pede, né? A Andréia devia escolher entre o seu trabalho e a sua vida privada, e a sua saúde, né? Já que estava se sentindo... estava sendo exigido, né, que significava deixar de ir para a academia, voltar a engordar, que era, né, um objetivo pessoal dela, e não dedicar o tempo ao seu namorado também. O resto da equipe, ciente da situação, tomou o partido da Andréia, o que interferia na relação que mantinham com o Vitor, de modo que cada dia confiavam menos nele e perdiam também o respeito por ele e lhe falavam o mínimo possível, já que ninguém queria ficar trabalhando além do horário. A Andréia, que era uma mulher muito esforçada e Vitor lhe havia dado a oportunidade de se desenvolver, ao levá-la para ocupar um cargo melhor e com maiores desafios, antes de todas as mudanças de sua relação, era satisfatória. O que havia de errado, né? Além disso, Andréia sempre havia pensado que seu chefe estaria contente com o seu emagrecimento e por ter iniciado um namoro, mas a partir desses fatos surgiram apenas reações negativas. A isso se acrescenta que, em razão do novo cargo que ocupava, Vitor sofria muitas pressões e não estava certo de poder administrar esse problema. Então, ele sentia necessidade, mais do que nunca, de exigir de Andréia que o ajudasse a superar a dificuldade que, teoricamente, era dele, né? Então, como vemos, o Vitor, sufocado por novas exigências, não conseguiu balancear a autoridade formal e informal e tentou exigir de Andréia que fizesse muito mais do esperado, exercendo poder sobre ela, caindo no mau uso da autoridade formal. Abusou do seu poder e, inclusive, a maltratou psicologicamente. Não tinha nenhuma consideração por ela. Não havia apreço pelas circunstâncias que envolviam a vida da sua colaboradora, que agora podia ser mais feliz em sua vida pessoal. Isso não só repercutia em Andréia, mas em toda a equipe. Então, ainda que todos continuassem cumprindo as suas obrigações dentro do mínimo esperado, Vitor já não lhes podia pedir que fizessem esforços adicionais. Então, ou seja, o desempenho da equipe toda foi prejudicado. E eles haviam perdido a confiança no Vitor e a motivação. Então, Vitor estava desacreditado perante os seus colaboradores como chefe. Por mais que impusesse a sua autoridade formal, sem a informal, os empregados não o apoiavam, nem se comprometiam com sua causa. Então, Vitor ficará só. Vitor não compreendeu que, para motivar Andréia, não precisava impor o seu poder, né, a sua autoridade.
que Andréia e os seus colegas, eles se motivariam na medida em que o respeitassem como pessoa e como chefe. Mas Vitor não havia sido antes um chefe respeitável? O que fizera mudar? Talvez agora ele pudesse questionar suas tentativas de impor sua autoridade e retomar a sua boa relação de confiança com seus colaboradores. E, finalmente, havia chegado a perguntar-se se as mudanças em motivação e desempenho não se atribuíam às suas más reações. Seria tarde para Vitor? Poderia consertar essa situação? Eu coloco até mais uma pergunta aqui. Como? Então, mas será que ela vai aceitar? Será que ela aceitaria? O que você acha? Se você fosse, se ao invés de Vitor aqui fosse Tiago? Ah, eu voltaria atrás e pedir desculpa, né? E começaria do zero. Eu acho que não é feio, né? Não é errado reconhecer o erro, né? Sim. Aqui tem duas questões muito interessantes. Uma é a questão do cargo, da posição que a pessoa se encontra. Então, ele estava numa posição, ele foi promovido por uma posição onde foi, assim, encheu os olhos, foi gratificante, né, e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele não estava preparado psicologicamente, talvez ele tinha o conhecimento da atividade, mas ele não tinha a estrutura psicológica preparada para lidar com pressão. Que muitas vezes, quando nós passamos de cargo, nós melhoramos a questão financeira, temos a autonomia, algumas autonomias, né? Um poder de decisão, mas também temos mais cobrança, somos mais cobrados, né? Porque somos cobrados pelo nosso comportamento e por aqueles que a gente gestiona, né? Por aqueles que a gente está fazendo gestão. Então, é uma pressão diferente. E nesse sentido, ele não estava preparado e ele acabou colocando essa sobrecarga como responsabilidade da sua colaboradora, que, por sua vez, ela poderia ajudá-lo, né? Desde que não fosse imposto da forma que foi imposto, né? E aí o que aconteceu? Que era um problema local, com um colaborador, pela forma com que os demais viam o seu comportamento, isso acabou afetando toda a equipe negativamente, né? Então, toda a equipe conseguiu identificar no comportamento dele a falta de ética, a falta de profissionalismo, e isso fez com que ele perdesse totalmente o respeito. Então, como que ele, como gestor, vai manter um bom relacionamento com uma equipe que não o respeita mais? Então, aí você vê a importância de você manter, ser o espelho, ser o reflexo, porque aí você tem como cobrar. Então, aí, nesse caso, o sentido perde o sentido do gestor solicitar uma atividade ou repreender um colaborador. Então, com que condições ele vai repreender, sendo que a atitude que ele faz não é correta? Então, não tem como ele corrigir algo, sendo que ele não faz, né? Ele tem que ser o exemplo. E aí, esse caso, ele mostrou também a relação dos demais, né? Dos pares. Então, como que eles se identificam? Então, quando acontece uma coisa, contamina todos os demais. Então, todos os outros foram contaminados por ele. Então, a tratativa que ele tem que fazer não é somente com a Andrea, é com a Andrea e com toda a equipe. E aí, como que ele vai fazer isso? Pedindo desculpas, se retratando, com toda certeza, mas também com atitude. Então, mudando a sua atitude, seu comportamento, sua postura. Por quê? Isso é interessante, porque, assim, quando você lida com pessoas, a gente tem que lembrar que todas as pessoas, elas têm uma vida fora dali, né? E tem uma vida, tem os seus problemas pessoais, e muitas vezes essa pessoa ela não consegue deixar o problema que ela tem pessoal fora do seu relacionamento profissional.
né? E aí, como líder, como gestor, você tem que saber lidar com esse tipo de atitude, né? Tem que saber lidar e muitas vezes tem que intervir, tem que tentar ajudar. Muitas coisas que não estão relacionadas com a atividade profissional, mas que, como pessoa, vai fazer a diferença. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de onde eu trabalhava. Nós tínhamos uma equipe muito grande de mulheres. Nós tínhamos o call center da Telefônica de suporte técnico e uma equipe muito grande de mulheres, muitas delas mães, e entre essas mães tínhamos excelentes profissionais, mas que em uma delas a filha tinha câncer. Nossa. E era bebezinha. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos um controle rigoroso de absenteísmo, de controle de falta, e assim, era algo que era seguido à risca. Não cumpriu porque estava muito atrelado ao fator produção, né? Então não podia ter um índice muito alto que tinha que ser desligado. E essa pessoa, nós tínhamos que trabalhar com ela porque nós sabíamos do problema pessoal dela. E nós sabíamos que ela era uma boa profissional. Agora, você imagina as demais pessoas ali vendo, por exemplo, que a empresa, os gestores da empresa, não conseguiram se compadecer ou tentar, de uma certa forma, ajudar essa colaboradora. Então, não seria visto de uma boa forma, como pessoa, como profissional que está ali, como gestor. Então, isso não ia repercutir de uma forma boa. E aí, o que ia acontecer? Toda a equipe ia se desmotivar. Então, às vezes, você tratando uma pessoa, você consegue manter o equilíbrio emocional de toda uma equipe. Você, como gestor, precisa medir o quanto daquele problema está impactando no seu processo e na equipe como um todo, né? Porque às vezes a pessoa tem um problema que você, como gestor, não cabe a você, você não tem meios de poder ajudá-lo naquele momento, né? Você tenta, como você disse, você tenta confortá-lo e acolhê-lo da medida do possível. Mas muitas coisas não cabe a você resolver, né? Você não tem meios ali por algum motivo, você não consegue. Então, isso tem que ser medido. O quanto isso vai impactar, né? Quanto isso está impactando na minha equipe, no dia a dia, no desempenho. Então, nosso último estudo de caso, gestor temperamental. Então, imagine que uma empresa, ela contrate um novo gestor na área comercial, com a expectativa de que as vendas aumentem. No início do trabalho, até parece que isso vai acontecer, mas com o passar do tempo, os resultados alcançados eles ficam cada dia mais distantes das metas. Mesmo o gestor sendo um profissional com um excelente currículo, comprometido, trabalhador, responsável, infelizmente tudo isso não é suficiente. É preciso atingir as metas. Mas por que será que o gestor, ainda que bem qualificado, não conseguiu atingir as metas? Ele não sabe. E, quando é demitido, tem uma sensação terrível. Mas, mesmo assim, tenta não se sentir um fracassado. Acredita que bons profissionais não ficam desempregados e é consciente de seu valor e de seu potencial. Por isso, ele prepara-se para procurar um novo emprego. Atualiza seu currículo, envia para várias empresas e cadastra-se em alguns sites. Quando é chamado para uma entrevista, busca conhecer a empresa para se sentir mais preparado. Pensa que não ter conseguido bons resultados não é motivo para desanimar, porém, está consciente que, se não der certo desta vez, a sua carreira correrá sérios riscos. E consegue uma vaga na área comercial. E após alguns meses,
aumenta as vendas significativamente. Procura defender os interesses da empresa onde trabalha, para que tenha lucratividade, mas também consegue defender os interesses dos clientes junto à empresa. É muito bom negociador e tem a empatia como ponto forte das suas características. Depois de um tempo na empresa, ele recebe uma reclamação do seu principal cliente. Ele verifica o que aconteceu e descobre que a reclamação procede. O setor de produção cometeu um erro. E aí ele resolve ir até a produção para informar o que havia ocorrido e preparar o pessoal para que corrijam o problema. Então ele chama algumas pessoas da equipe da produção para discutirem a melhor solução. E à medida que explica o que aconteceu, ele vai aumentando o seu nervosismo. E aí ele não consegue entender como cometeram aquele erro. E justamente com o seu principal cliente. Sem conseguir dominar os seus sentimentos, quando menos se espera, ele grita com o funcionário que ele acredita ter cometido o erro. Depois de dizer tudo o que ele acha ser importante, ele acalma-se um pouco e volta para suas atividades. Quando explode, o gestor temperamental acredita que está com a razão dele e não percebe que a sua forma de falar magoa as pessoas. E, em alguns casos, ele briga com pessoas que são peça-chave na empresa. Funcionários daqueles que são difíceis de você encontrar outro com tamanha competência. Um daqueles que é preciso fazer de tudo para não perdê-lo. O pior da atitude do gestor é que, quando o funcionário comete algum erro, ele chama a atenção do profissional na frente dos seus colegas e de uma forma que nem lhe permite se justificar. Aí, por medo de errar e ser chamado a atenção novamente, o profissional deixa também de tomar novas atitudes, de tentar inovar. Isso porque sabe que, se cometer qualquer erro, acabará havendo uma explosão do gestor e se recebe uma repreensão e sente-se arrasado. Então, a alta direção toma o conhecimento do acontecido e, como acreditam que é possível conseguir resultados positivos sem impor nada, mostra ao gestor que ele não está agindo de acordo com os valores da organização. E avisam que, mesmo vendendo muito, isso não é suficiente para o gestor permanecer na empresa. E resolvem, então, lhe dar uma última oportunidade. O gestor pensa: o que fazer? Sem resultados, é demitido. Com resultados, também corre o risco de ser demitido mais uma vez. Ao analisar bem o problema, descobre que, atualmente, a liderança na base do comando e controle não obtém o mesmo resultado de alguns anos atrás. Seus pensamentos se articulam e se refletem nas seguintes questões: quando o líder comete um erro, deve ou não pedir perdão? Você já respondeu que sim, né? O reconhecimento do erro ajuda na recuperação da dignidade e na mudança de atitude? Quem pretende ser um vencedor na vida, como deve encarar os seus erros? E os erros dos subordinados, você acha que justifica o erro do líder? Então, como evitar a reação por impulso e refletir sobre a solução mais adequada com a cabeça fria? O que você acha, você como líder? Então, aí, por exemplo, aconteceu um caso esses dias. Tinha uma peça que era única e eu fiz o desenho, projetei, passei certinho as medidas pro rapaz. Ele foi e erra a peça e mata a peça. E eu levei bronca do patrão. E eu cheguei na maior calma, falei, ó, você matou a peça, você desperdiçou o material. Aí ele ficou muito nervoso. Ele ficou muito nervoso, quase chorou, coitado. Ele precisa do emprego, né? Eu falei, não, agora já que agora não tem como voltar atrás mais. Agora já matou mesmo, já errou. Vamos tentar recuperar e fazer de tudo para não acontecer de novo. Foi assim que aconteceu.
Ele sentiu firmeza, eu tenho certeza, ele sentiu firmeza no que eu falei, né? Porque podia ter chamado a atenção dele de outra forma, né? É Chamei ele de verdade. canto, chamei ele de canto, conversei com ele sozinho, ninguém soube da conversa, ninguém soube que perdoou a peça, porque nós recuperamos a peça, e ficou só entre eu e ele. Olha que legal, você tá vendo? Muito legal. Isso é um papel de um líder.